Amigos e irmãos, saudações em Cristo Jesus para todos. Nós estamos aqui mais uma vez no nosso canal para trazer até você o estudo da Palavra de Deus através da nossa escola bíblica dominical. É com muita alegria que eu quero trazer aqui mais uma lição para o nosso crescimento espiritual. Então eu quero lhe convidar desde já a fazer uma oração comigo, para que Deus conduza, segundo a sua boa vontade, esse nosso período de estudo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que aqui estamos mais uma vez para estudar a sua palavra, e eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus, nos conduza segundo a sua boa vontade. Abra nossa mente e ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que haja edificação e crescimento. Também quero pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a vida de cada um daqueles que estão assistindo neste momento a este vídeo, Pai. Que a tua bênção permaneça sobre a vida destes, ó Deus. Que a sua mão poderosa adentre, ó Senhor, desses lares agora, Pai, abençoando a vida deles para a honra e para a glória do nome do Senhor. Assim oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Gente boa, nós vamos então estudar a lição de hoje, e na lição de hoje nós vamos trazer aqui um tema também bastante interessante para o nosso crescimento espiritual, né? E tema este que deve ser de interesse de todo crente, e no caso aqui de todo crente pentecostal. O tema da lição de hoje, a lição de número 5, é o fruto do Espírito, o eu crucificado. Mas antes deixa eu expressar aqui a minha gratidão, né? Fazer o agradecimento aqui a todos vocês que têm me acompanhado, que têm orado pelo nosso projeto aqui de trazer conteúdos da Escola Bíblica Dominical de maneira simples, objetiva, com linguagem acessível a todos, né? Então eu gostaria de agradecer porque atingimos aí um número de 110 inscritos no nosso canal, o que eu considero uma vitória muito grande, uma vez que o nosso propósito aqui é trazer vídeos longos de aulas, né, completas das lições da escola dominical, e é bem verdade que através de vídeos longos dificilmente a gente consegue atrair um grande número de pessoas inscritas e interessadas. Mas eu louvo a Deus porque Deus levantou você. Deus está levantando pessoas para cada vez mais se despertarem para o conhecimento da palavra de Deus. Então que Deus continue abençoando a sua vida, e eu peço que você me ajude a divulgar, compartilhe aí os nossos vídeos, as nossas aulas, né? Eu tenho propósito também de passar a colocar, na medida que eu tiver condições, colocar outros conteúdos aqui no canal também, como pregações, curiosidades teológicas, devocionais, né? E assim eu conto com a sua ajuda e com a sua oração, amém? Bom, vamos lá. A lição de hoje, né? Eu quero ser bastante objetivo e claro aqui no nosso aprendizado da lição de hoje. Eu vou trazer aqui um resumo da aula da lição de número 5, mas eu quero aqui fazer toda aquela parte inicial da nossa escola bíblica dominical, porque eu considero este momento como a EBD no seu lar, amém? Bom, o texto áureo diz assim, o texto áureo é o texto, né, de ouro da lição, diz assim: ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz e crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. A verdade prática, a verdade a ser colocada em prática, extraída da lição é: o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da ética cristã, pois mostra para o mundo o que o Espírito Santo colocou dentro de cada um de nós.
A leitura bíblica em classe está no livro, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 até o versículo de número 26, que diz assim: Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como vos já disse antes, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, feito aqui a leitura, nós precisamos deixar claro quais são os objetivos da lição. Primeiramente, o objetivo geral, o objetivo maior da lição de hoje é demonstrar que o fruto do Espírito é um dos temas mais vibrantes da vida cristã. E aí nós temos cada tópico um objetivo específico, né? O tópico 1 tem o objetivo de conceituar o fruto do Espírito. O tópico 2, distinguir e relacionar o fruto do Espírito nos dons espirituais. E no tópico 3, nós temos o objetivo de conscientizar que o Espírito se opõe à carne. Amém? Bom, sem mais delongas, então nós vamos aqui dar início à nossa lição, mas eu gostaria de começar a aula de hoje com uma pergunta, né, buscando aqui fazer uma reflexão, já que estamos estudando nesse trimestre sobre o verdadeiro pentecostalismo, e o crente pentecostal, como já estudamos, é aquele que crê na atualidade dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, no batismo no Espírito Santo, com a evidência inicial de falar em línguas pela primeira vez, né? E temos então essa dinâmica nos nossos cultos. E eu gostaria então de trazer uma reflexão através de uma pergunta aqui. Na sua opinião, o que seria mais importante? O dom espiritual, os dons espirituais ou o fruto do Espírito? Será que um crente que não tem os dons espirituais, mas ele demonstra na sua vida, no seu comportamento, que ele possui o fruto do Espírito, que ele é guiado pelo Espírito, será que ele é menos espiritual, menos crente que aquele que é usado através dos dons espirituais? Bom, para responder essa pergunta, eu já gostaria de deixar claro aqui que ambas as coisas são extremamente importantes para a vida do cristão. Na verdade, nem deveria cogitar-se, né, alguém ter os dons espirituais e não viver de acordo com o fruto do Espírito, e vice-versa também, né?
dar ênfase no comportamento moral, né, na questão do fruto do Espírito, e ignorar os dons espirituais, visto que uma coisa e outra são bíblicas e a vontade de Deus para a vida do crente. Portanto, a resposta aqui é que nenhum nem outro é mais importante. Ambas as coisas devem caminharem juntas na vida de um cristão. Amém? Mas, então eu gostaria de começar aqui com uma frase de que quem é cheio do Espírito Santo deve desejar também o fruto do Espírito na mesma intensidade com que deseja os dons espirituais. Eu vou repetir essa frase: quem é cheio do Espírito deve desejar o fruto do Espírito na mesma intensidade em que deseja os dons espirituais. Oh, glória a Deus! Os dons são importantes, devem ser buscados, como já aprendemos, mas o fruto do Espírito é também de suma importância para a vida do cristão verdadeiro. Bom, vamos aqui entrar no conteúdo do comentário da lição, né? Já na introdução e no primeiro tópico, para nós desenvolvermos aqui a aula de hoje com bastante objetividade. Primeiramente, na introdução, o fruto do Espírito é o resultado de uma vida cristã abundante e manifestada no relacionamento entre irmãos e irmãs, na igreja e no lar, na convivência com os descrentes no trabalho e na sociedade. Olha só, deixa essa introdução, eu fiz questão de frisar ela aqui por causa da profundidade deste tema. O fruto do Espírito deve ser resultado de uma vida cristã abundante. E aonde que o fruto do Espírito deve se manifestar na vida do crente, né? Aonde que o crente deve se comportar de acordo com a lista do fruto do Espírito que Paulo nos passou aqui no texto de Gálatas, capítulo 5. Bom, o fruto do Espírito deve ser manifestado no relacionamento entre irmãos e irmãs na igreja, né? Irmãos e irmãs na igreja. Não é da vontade de Deus que o povo de Deus viva em desarmonia, em contendas, em dissensões, em porfias, em facções, né? E por aí vai. É da vontade de Deus que o povo de Deus deixe o Espírito Santo agir em suas vidas para que haja unidade na diversidade. São diversos membros, mas o corpo é o mesmo, né? Também o fruto do Espírito deve se manifestar no lar. Não adianta nada ser um anjo na igreja e ser um demônio dentro de casa, né? Deve também ser extensivo ao lar. Ainda na convivência com os descrentes, é outro ponto também que não podemos deixar de lado. Quando você vai se relacionar com pessoas descrentes, você não pode ser outra pessoa diferente daquilo que você é na igreja. Você deve ser o mesmo, a sua essência deve ser a mesma, porque o Espírito Santo, ele não habita em você durante o momento em que você está cultuando a Deus e depois ele se retira de você, quando você vai para o seu trabalho, para qualquer outro lugar que não seja na igreja. O mesmo Espírito que estava lá em você, que habita em você dentro da igreja, deve ser o mesmo Espírito que habita em você, quando você vai se relacionar com as pessoas descrentes, seja no trabalho, seja em qualquer outro âmbito da sociedade. Então, a princípio aqui, nós já entramos aqui trazendo esse destaque de que o fruto do Espírito, ele deve se manifestar por onde você pisar a planta dos seus pés. Então nós vamos estudar no primeiro tópico aqui, o fruto do Espírito na vida do crente. O fruto do Espírito na vida do crente. Aqui nós vamos trazer a definição do que é fruto do Espírito e o que é andar no Espírito e por que Paulo
né, ele usou a palavra fruto no singular. Bom, primeiramente, no primeiro ponto do primeiro tópico, a definição de fruto do Espírito. Fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Né? O fruto do Espírito, eu vou ler uma frase, uma parte do conteúdo aqui do comentário da lição. Ele define assim: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Eu vou repetir: o fruto do Espírito é o resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. Então, vamos aí fazer um raciocínio aqui. Você não era cristão, e aí você ouve a palavra do Evangelho da Salvação, você entrega a sua vida a Jesus Cristo. A partir daquele momento, Cristo passa a ser seu Senhor, o Espírito passa a habitar em você, né? Você passa a ser morada, o templo do Espírito Santo, e a sua vida passa a ser conduzida então pelo Espírito de Deus. Antes disso, antes da sua regeneração, da sua salvação, da sua conversão, quem tinha o domínio sobre você era o pecado, eram os desejos carnais, né? Então, aquilo que você fazia, aquilo que o seu comportamento era regido pela sua própria natureza, a natureza de um homem caído, de um homem carnal, de um homem pecador, e por isso o pecado as obras, né, que você praticava não te incomodava tanto quanto se você praticar incomodaria agora, porque você era escravo do pecado. Mas agora você foi liberto pelo poder de Cristo, e agora então você é um filho de Deus. E como filho de Deus, o Espírito Santo habita em você, e ele passa, a partir do momento que você crê, que você nasce de novo, ele passa a fazer morada em você e produzir fruto na sua vida, e produzir coisas que vão culminar num comportamento moral agradável a Deus. É o Espírito que passa a gerar em você esse comportamento moral de acordo com a vontade de Deus revelada através das suas Escrituras. Então, nós precisamos entender que é o Espírito Santo de Deus quem produz isso dentro de nós. E por isso, se olharmos para trás, para quem nós éramos, e olharmos para agora, para quem nós somos, você vai chegar à conclusão de que realmente, por suas próprias forças, você não teria conseguido, né, chegar até onde você chegou. Então, o fruto do Espírito, ele é um processo, o fruto do Espírito, né, ele é o resultado natural de um processo de amadurecimento. Você vai amadurecendo, conforme o tempo vai passando, o Espírito Santo vai, né, gerando em você esse fruto, né? Então, e você vai crescendo espiritualmente, você vai amadurecendo a cada dia, né? Eu gostaria de citar uma frase aqui, que eu não me lembro o autor da frase, né? Mas é uma frase que ficou marcante na minha vida quando eu li ela, né? Que diz assim, que a salvação é o milagre de um momento, né? É um milagre de um momento, como foi na vida do ladrão na cruz do Calvário. É um milagre de um momento, né? Mas a santificação é um processo que dura a vida inteira, né? É um processo que leva longo tempo para você ir amadurecendo, ir se santificando, a sua vida ir se amoldando segundo a vontade de Deus. Amém? Então, é isso que é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele surge gradativamente dentro de nós. Ele vai, né, surgindo gradativamente. Cada dia que passa, nós vamos nos adequando aí à vontade de Deus, né? Então, ele surge gradativamente dentro de nós como resultado da regeneração do Espírito Santo de forma instantânea e também gradativa por meio do crescimento na graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém? Então é isso que é fruto do Espírito. É um processo, né, resultado natural de um processo de amadurecimento e a consequência de um processo natural de crescimento espiritual. A partir do momento da sua conversão, esse processo dá-se início na sua vida. No segundo ponto, o fruto do Espírito, né, ou fruto no singular. Aqui nós temos um destaque de o porquê que o apóstolo Paulo usa a palavra fruto no singular, quando ele usa obras da carne no plural. Ele está fazendo uma contraposição ali, claramente no texto. As obras da carne versus o fruto do Espírito. Né? Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar aqui uma coisa que não foi destacada na lição. Eu gostaria de destacar aqui, e isso é esclarecedor, né? Uma questão. A Bíblia diz, né, o texto aqui, ele diz sobre o fruto do Espírito, versículo de número 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito. Irmãos, isso é importante, porque o Espírito ali no texto, ele está em letra maiúscula, porque fica claro no contexto de que o Espírito ali não é o Espírito humano, né, ou qualquer outra coisa. É o Espírito de Deus. Então, por isso, os tradutores colocaram em letra maiúscula, Espírito, né, letra maiúscula, para se referir a uma pessoa. Né? Então, mas o fruto do Espírito Santo, né, como pessoa, aí Paulo cita uma lista. Então, o fruto é do Espírito. Ou seja, né, o genitivo aqui, quando Paulo aponta do Espírito, o fruto do Espírito, né, no grego o genitivo aqui indica a fonte ou a causa do fruto. Ou seja, o que eu quero dizer é que esse comportamento cristão, né, da vida cristã, que agrada a Deus, amor, temperança, fé e por aí vai, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, esse comportamento que é agradável a Deus, ele é gerado pelo Espírito, né? A fonte ou a causa do fruto é o Espírito, o fruto é do Espírito. Então não é você, né, que é muito bonzinho, que é muito gente boa, e que agrada a Deus porque você quer agradar. É porque o fruto é do Espírito, e o Espírito causa, o Espírito gera esse comportamento dentro de você, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. Eu gosto de dar destaque a isso, porque na igreja, né, há um conceito, que inclusive é um conceito pagão até, né, um conceito que tinham os gnósticos dos primeiros séculos, o conceito dualístico, né, de que o nosso espírito tem que lutar, né, contra as obras da carne. Ou seja, você, com a sua própria força, deve lutar, o bem que há dentro de você deve lutar contra o mal dentro de você. Isso é um dualismo, né, gnóstico. Os gnósticos que pregavam isso, que há uma constante luta entre o bem e o mal, e você deve alimentar o seu lado bom para que você vença o mal que há em você. Bom, então por isso que eu gosto de frisar isso daqui, né? Porque isso resolve muita coisa, às vezes até alguns conflitos na igreja. As pessoas acharem que são santas o suficiente para querer impor santidade de acordo com o seu padrão na vida de outras pessoas. Por exemplo, chega um novo convertido na igreja e ele vai iniciar o seu processo de santificação, né, o seu processo de amadurecimento, de crescimento e progresso espiritual, enquanto que outro crente lá com 30 anos já de casa, né, 30 anos de igreja, ele quer que aquele novo convertido, né, até porque quem tem 30 anos de crente, dependendo da idade que se converteu, já está numa fase de idade bastante mais avançada, né, e de repente um jovem se converte na igreja e aquele irmão, aquela irmã, né, passa a perseguir aquele jovem porque quer que aquele jovem
né, se enquadre no seu conceito, no seu padrão de santidade. E isso é um problema, é um conflito que a gente sempre tem que lidar na igreja, né, nos trabalhos da igreja. E aí então, né, fica a dica aí para a gente entender que quem faz a obra de transformação, quem faz a obra na vida do crente, daquele que se converteu a Cristo, é o Espírito Santo. O fruto é do Espírito, o fruto não é nosso, tá bom? Bom, mas entrando aqui no ponto da questão da singularidade, da linguagem aqui, o fruto no singular, né? Nós temos aqui no comentário a citação de dois autores. Um é o missionário Eurico Bergsten, que ele explica essa linguagem de Paulo no singular, fruto, como uma laranja e seus gomos, né? É um só fruto, mas com várias partículas, com vários, né, com vários gomos ali, e então ele entende que é por isso que Paulo, como Paulo está usando a metáfora do fruto, então pode ser que Paulo esteja com a mente voltada para um fruto que tenha vários gomos, como no caso de uma laranja, tá? Isso é opinião, isso é um comentário dele, né, do missionário Eurico Bergsten. Outro destaque aqui é a questão das 8 virtudes do fruto do Espírito. Na lista que Paulo cita aqui do fruto, né, nós temos 9 itens aqui, mas o primeiro deles na lista de Paulo é o amor, porque na opinião de Eurico Bergsten, as 8 virtudes seguintes são reflexo do primeiro, que é o amor. Então é o amor quem vai direcionar, quem vai ditar todos os demais frutos do Espírito, né? Tudo começa a partir do amor, certo? E depois nós temos a citação de Donald Guy aqui, que ele chama o fruto do Espírito de 9 modalidades do Espírito, né? E diz que a forma singular sugere que nela se produz a unidade do caráter de Cristo. Aí nós temos outros autores e comentaristas discutindo isso também, né, que não está na lição. Alguns dizem que é irrelevante a questão da linguagem no singular aqui, né, mas eu acredito que a forma singular realmente sugere que no fruto, né, nesses itens do fruto do Espírito, se produz a unidade do caráter de Cristo, né? Bom, o terceiro ponto aqui fala sobre andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito significa, na linguagem paulina, vitória sobre os desejos e impulsos carnais. Aqui eu gostaria só de destacar, né, a expressão andar em Espírito ou no Espírito, né? Eu gostaria de destacar aqui o fato da palavra grega andar aqui, peripatel, né, trazer o significado literal no grego. Andar ou peripatel é conduzir a vida e o tempo presente, conduzir a vida e o tempo presente da linguagem, da expressão, indica uma ação habitual e contínua. Então quando Paulo fala andai no Espírito, né, andai em Espírito, ele está falando sobre conduzir a vida, como você vive, como você se comporta na sua vida, no seu dia a dia, né? E o tempo presente do verbo andar aqui indica uma ação habitual e contínua, ou seja, o fruto do Espírito não deve manifestar na sua vida, né? Vamos supor aí 23 horas do dia e 1 hora você dá lugar para a carne. É muito comum a gente, às vezes, ouvir pessoas falando assim, eu me converti, mas a minha boca não, meu braço não, a minha perna não, meu pé não, né? Então, isso não tem lugar no Evangelho de Jesus Cristo, porque a manifestação do fruto do Espírito deve ser, ou seja, o andar no Espírito, né, segundo o texto de Paulo aqui, indica uma ação habitual e contínua, né? Paulo fala isso por 2 vezes no texto aqui, primeiro no versículo 16 e depois no versículo 25. No 16 ele diz assim, digo porém, andai em espírito,
e não cumprireis a concupiscência da carne. E depois no verso 25, ele fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, andar aqui, né? Andar aqui quer dizer, conduza a sua vida de acordo com a vontade do Espírito de Deus. Deixa o Espírito de Deus produzir em você, né, a santificação, esses comportamentos que fazem com que você possa refletir o caráter de Cristo na sua própria vida, né, na sua própria vida, tá bom? Então, esse é o primeiro tópico que nós temos aqui. Depois nós temos várias citações, né, tanto de Paulo, nas escrituras de Paulo, como o próprio apóstolo Pedro, usando essa expressão andar no Espírito, andar em Espírito, tá bom? Então, terminando esse primeiro tópico, nós aprendemos que o fruto do Espírito revela o crente que vive sob os domínios do Espírito Santo de Deus. Então eu gostaria de terminar o primeiro tópico com mais uma provocaçãozinha, com mais uma cutucada, né? Aqueles crentes aí que gritam na igreja: cutuca ele, Jesus, né? Cutuca ele, então eu. Mas enfim, eu gostaria de terminar aqui mais uma vez dando uma provocadinha. Ao fazer uma análise da sua vida cristã, do seu comportamento, do seu cristianismo, você, se fosse perguntado para você, responda para você mesmo: o seu comportamento no seu dia a dia, nas 24 horas do dia, nos 30 dias do mês, você está andando em espírito? Precisa melhorar alguma coisa? E aí? A resposta é contigo. E até o segundo tópico. Bom, vamos lá para o segundo tópico. O segundo tópico, ele traz a diferença e relação entre o fruto e os dons do Espírito. A relação e a diferença entre o fruto e os dons do Espírito. Bom, primeiramente é importante ressaltar aqui que tanto o fruto como os dons espirituais têm origem na mesma pessoa, que é o Espírito de Deus, né? Eles têm a mesma origem na mesma fonte, e ambos, tanto os dons espirituais quanto o fruto do Espírito na vida do crente, glorificam a Deus. Mas se tratam de coisas distintas. Há uma confusão muito grande, eu já falei sobre isso em uma das lições, que leva pessoas a entender que o crente cheio do Espírito Santo é aquele que vive uma vida, um comportamento cristão exemplar, ou seja, manifestando o fruto do Espírito sobre a sua vida. Eu reconheço e não nego que isso seja verdade, mas isso não é toda a verdade, porque a expressão ser cheio do Espírito, na linguagem principalmente de Lucas, quando ele escreve o livro de Atos dos Apóstolos, e todos foram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas, o ser cheio do Espírito ali se refere claramente àquilo que acabara de acontecer com eles, ou seja, o derramamento do Espírito Santo, o batismo no Espírito no dia de Pentecostes. Então é preciso entender que na linguagem de Lucas, ser cheio do Espírito Santo, na maioria das vezes, significa o batismo do Espírito e a manifestação dos dons espirituais, e nas escrituras de Paulo, dependendo do contexto, né, Paulo usa essa expressão ser cheio do Espírito, dando ênfase na questão do comportamento cristão, tá? Então é importante a gente fazer essa distinção, mas entender que tanto o fruto quanto os dons espirituais são importantes para a vida do crente e para a igreja do Senhor, né? Um sem o outro fica incompleto, a igreja fica manca, a igreja, né, fica como pisando com um pé só. Bom, vamos lá. Então vamos falar aqui
da diferença entre o fruto e os dons, né? Já dissemos que o que há em comum entre as duas coisas, a manifestação do dom e do fruto do Espírito, né, é a origem dela, é a causa, é o Espírito Santo de Deus, tanto quem produz o fruto quanto quem distribui os dons espirituais. Então a primeira, né, a primeira e a maior modalidade do fruto do Espírito, vale a gente destacar aqui, é o amor. E as demais modalidades são reflexo do amor, né? Falamos isso no final do primeiro tópico, que Paulo coloca ali o amor em destaque, puxando toda a lista, né, das modalidades do fruto do Espírito, porque do amor depende todos os outros, né? Se tiver amor, aí as outras modalidades também estarão aptas, ativas na vida do crente. Sem amor não adianta nada ter os demais, na verdade nem conseguirá exercer as demais modalidades do fruto, tá? Então o amor, assim como ele puxa a lista das modalidades do fruto, o amor também, ele é superior aos dons espirituais. O apóstolo Paulo escreveu sobre isso quando ele orientava a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios capítulo 12, 13 e 14, principalmente no 13, né? Ele demonstra que o amor é superior aos dons, né? Superior aos dons espirituais. Então, ele fala, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 13 de 1 Coríntios, aquele famoso capítulo do amor, né, que os dons sem o amor não são nada, de nada valem, né, não tem valor algum se não houver a manifestação do amor, certo? Ele diz ainda que os dons espirituais, eles são passageiros, um dia cessarão, ainda não agora, né? Enquanto a igreja está militando na terra, os dons espirituais estão à disposição da igreja. Mas um dia os dons não serão necessários mais, porque estaremos com Cristo, né? Mas Paulo fala que o amor, ele é eterno, o amor jamais passará, né? Então essa é a diferença entre o fruto do Espírito e os dons espirituais. Os dons, eles terão uma validade por tempo determinado, até que a igreja, né, seja arrebatada. Mas o fruto do Espírito, ele é eterno, até porque o amor, ele é uma manifestação do atributo, vamos dizer assim, de um atributo essencial em Deus, que é o amor. Deus, o apóstolo João, quando ele fala do amor de Deus, ele não fala que Deus tem amor ou que Deus ama, ele fala que Deus é amor. A própria essência de Deus é amar. E João, no capítulo 3 do Evangelho, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus é amor, Deus não tem amor, Deus é amor, a sua essência é amorosa, Ele é todo amoroso, né? Então, aqui é a diferença entre os dons e o fruto do Espírito. O fruto, né, puxado pela lista do amor, ele é superior, né? O amor, ele é superior aos dons espirituais. Mas, né, aí vamos para o segundo ponto, para falar dos dons na igreja. Mas os dons são importantes. Não é porque o fruto do Espírito, através da manifestação do amor que puxa a lista, né, são, na linguagem de Paulo, são um caminho mais excelente, que os dons espirituais devem ser desprezados na igreja. Já falamos isso na lição que passou, da semana passada, sobre a atualidade dos dons espirituais, né? A igreja não deve se satisfazer com menos do que aquilo que Deus quer que ela seja. Ou seja, se Jesus prometeu dar dons à igreja,
né? Se o Espírito Santo ele concede dons espirituais aos crentes, então isso deve ser a vontade de Deus para a igreja, né? De outra forma, os dons não seriam necessários se isso não fosse vontade de Deus. Se Deus, pela sua palavra, revelou que a igreja deve ser edificada também através dos dons espirituais, então os dons espirituais são importantes para a igreja, tá bom? E se nós olharmos para as Escrituras, os irmãos vão ver Paulo, né, dando conselhos sobre a importância dos dons espirituais na igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, ele mostra que ele não quer que os irmãos ignorem, ou sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Irmãos, acerca dos dons, não quero que sejais ignorantes, né? Depois ele aconselha lá no capítulo 12, versículo 31, que os crentes deveriam buscar os melhores dons, né? E depois ainda, lá na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que não deve desprezar as profecias, Então os dons espirituais são importantes para a igreja, né? E é a vontade de Deus que os crentes deem o devido valor e importância para os dons espirituais. Mas quando chegar no céu, não haverá necessidade de dons, mas eles são uma necessidade imperiosa na vida da igreja hoje, pois ela precisa do poder do alto para combater o reino espiritual das trevas. Amém? Então, neste segundo tópico, né, nós aprendemos o quê? Que os dons espirituais e o fruto do Espírito têm a sua origem numa mesma fonte, que é o Espírito Santo, e ambos, tanto os dons quanto os frutos, ou o fruto, né, as manifestações do fruto, eles glorificam a Deus. Quando um descrente ele entra na igreja e Deus usa, o Espírito Santo de Deus usa aquele crente através do dom espiritual, né, para dar uma palavra direcionada àquele ímpio, Deus é glorificado ali, né? Ou quando a própria igreja se auto-edifica através da manifestação dos dons espirituais, Cristo é glorificado na igreja. Isso é coisa, né? Isso é lindo de se ver, né? A manifestação dos dons na igreja. Mas também, quando um crente, no seu trabalho, na sua vizinhança, no seu convívio com a sociedade, quando ele se demonstra ser um crente, né, que tem um comportamento exemplar, né, ele é um crente que ama verdadeiramente, um crente que tem um domínio próprio, um crente sábio, um crente que se comporta de maneira a dar bom testemunho do Evangelho e do nome de Jesus Cristo, Cristo também é glorificado na vida deste crente. Então, tanto os dons quanto o fruto do Espírito são importantes e relevantes para a vida do crente e da igreja de Jesus Cristo. Amém? Bom, chegamos ao último tópico da nossa lição, que fala sobre o Espírito se opondo à carne, né? Bom, é importante entender aqui que existe um contexto histórico, né, por trás desse texto das obras da carne, fruto do Espírito. E qual é o contexto? Essa carta, esse texto, ele foi direcionado às igrejas da região da Galácia. Então, era um problema local que estava acontecendo. E o que estava acontecendo lá? Existia na época um grupo de judeus convertidos a Cristo, né, nos dias de Paulo, conhecidos como judaizantes. Ficaram conhecidos como judaizantes. Por quê? Porque eles aceitaram a Cristo Jesus como Senhor, mas também não deixaram de dar, né, um valor excessivo à prática da lei de Moisés, né? Então, eles são conhecidos como
os legalistas da época de Paulo. O que é legalista? A palavra legalista vem de legal. Legal traz a ideia de normas, de leis, né? Legal, leis. São normas rígidas que eram impostas por esse grupo sobre os cristãos conversos, aqueles novos convertidos da região da Galácia, né? Como que se a salvação dependesse não só do caráter redentivo, né, de Cristo, da sua morte na cruz do Calvário, né? Os legalistas, eles também pregavam que aquele que não obedece à lei, aquele que não se submete às práticas da lei, né, às obras da lei, eles estão perdidos, né? Eles talvez não teriam salvação. Então isso se chama legalismo, é impor regras, normas rígidas de forma a substituir o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Quando que Paulo, na sua teologia, principalmente isso fica mais claro na sua carta, na sua epístola aos Romanos, ele ensinava que a salvação é unicamente por meio da fé em Cristo Jesus. A justificação, ela é pela fé em Cristo Jesus, né? O resto, o Espírito Santo há de se encarregar de produzir na vida do cristão. Então, vamos falar do primeiro ponto aqui, que é justamente o legalismo. Então, esse é o contexto histórico desta carta, né? Paulo está tendo um embate ali teológico com os legalistas, não um embate, um confronto direto, mas ele está orientando a igreja dos Gálatas, né, que já estavam abraçando esse evangelho dos judaizantes, esse evangelho legalista, né? E Paulo é até um pouco duro, é a carta que ele usa de mais rigor na sua linguagem com os Gálatas ali. Ele chama os Gálatas de insensatos, ó Gálatas insensatos, né? Então, isso, veja que o que estava em jogo ali era algo muito importante, né? Muito importante para a continuidade do Evangelho de Jesus Cristo, resgatando vidas da perdição eterna. Então vamos lá, o legalismo, né? O apóstolo Paulo mostra que para ser legalista, viver de acordo com a lei, depende da carne, né? Mas para viver no Espírito, depende da graça de Deus. Para viver no Espírito depende da graça. Para viver de acordo com a lei, você depende tão somente da sua vontade. Só que aqui há uma coisa interessante, né? Ninguém era capaz de observar toda a lei. E as Escrituras dizem que quem tropeça em um ponto da lei, tropeça nela toda. Então ninguém tinha condições de observar toda a lei. Os fariseus, por exemplo, são denunciados de impor um fardo. Eles eram extremamente legalistas, né? Então eles foram denunciados de impor um fardo pesado sobre os ombros do povo, né? Quando eles mesmos não conseguiam cumprir nada daquilo que eles exigiam do povo. Então, o sistema legalista que os opositores de Paulo, chamados judaizantes, ensinavam nas igrejas da Galácia é egocêntrico, motivado pela carne, e gera competição espiritual que resulta em desavença. Não é raro a gente se deparar com legalismos ou legalistas dentro da igreja nos nossos dias, né? A gente conhece pessoas que acham que são mais santas do que outras, né? Que criticam outras pessoas porque acham, né, que por seus próprios méritos tem mais crédito com Deus por causa de seus comportamentos, a sua forma de vestir, as suas ações, né? Então, nós não podemos cair neste erro e deixar que isso gere confusões, gere, né, contendas na igreja, né? Então, o legalismo, ele é destrutivo para a igreja, ele vai minando a fé, né? A fé em Cristo Jesus, e vai fazendo com que a pessoa busca
busque atingir os seus próprios objetivos egoístas, né? Então nós devemos nos submeter à vontade de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus, né, produzir em nós aquilo que Ele quer que nós façamos, né, para nós nos conformarmos ao padrão que Deus quer que vivamos, tá? No segundo ponto, nós temos aqui a carne e o espírito. A palavra grega para carne aqui é uma palavra chamada sarx. Essa palavra sarx, irmãos, no grego, ela tem muitos significados, né? Pode significar muitas coisas. Mas se a palavra grega sarx, ela tem vários significados, como é que a gente sabe? Aqui, quando Paulo fala obras da carne, né? Obras da carne, carne aqui é sarx, obras do sarx, né? Como é que a gente sabe do que Paulo está falando aqui, já que a palavra sarx tem vários significados, né? Aí a gente precisa entender que o contexto vai definir, vai determinar que tipo de carne Paulo está falando aqui. Então, no contexto, o apóstolo Paulo aqui usa a palavra sarx teologicamente para retratar a natureza humana corrompida. Ou seja, quando Paulo fala das obras da carne, ele está falando de coisas que nós praticamos por causa da nossa natureza corrompida. São coisas que habitam em nós, uma vez que estamos escravizados pelo pecado, né? Por isso que eu disse no começo, é mais do que natural você, quando você era ímpio, você não se incomodar com as suas pecaminosidades, com os seus atos pecaminosos. Por exemplo, né, um ímpio que vive uma vida de adultério, né, que tem 2, 3 famílias, ele não se incomoda, pelo contrário, ele até acha bonito, né? Ele acha que ele é galã, que ele é o conquistador por causa disso. Mas isso é pecado, né? Isso é pecado de adultério, e isso é condenável, né? Isso é condenável pelas Escrituras Sagradas. Então, obras, esse homem, por exemplo, que pratica esse ato, né, estando ele vivendo escravizado pelo pecado, sendo ele ímpio, né, isso é mais do que natural para ele, não o incomoda. Mas para um cristão não, para um cristão não é natural, né, um comportamento como esse. Qualquer atitude pecaminosa nossa deve nos incomodar. Nós devemos ficarmos incomodados, decepcionados com o nosso ato pecaminoso, né? Quando você peca, automaticamente você precisa se sentir mal por ter praticado aquele pecado, né? E eu ainda chego a dizer que se eu estou tendo um comportamento pecaminoso, né, e isso não está me incomodando mais, talvez eu precise, né, rever o meu cristianismo e entregar a minha vida novamente a Jesus Cristo. Eu preciso me converter de novo, né? Mas, então, a sarx aqui, no contexto das obras da carne, significa o conjunto de impulsos pecaminosos que dominam o ser humano. Em contrapartida, o fruto do Espírito, causado pelo Espírito, né, se contrapõe a esses atos pecaminosos que são as obras da carne, tá? E para terminar, os vícios que Paulo chama aqui de obras da carne. Paulo lista uma lista aqui de 15 vícios, né? Mas tem muitas outras coisas que são pecaminosas, né? Que são as chamadas obras da carne, porque Paulo aqui, ele não pretende ser exaustivo nesta lista, ele não pretende trazer uma lista completa de tudo aquilo que é pecado e que desagrada a Deus, não, né? Essa lista, ela é representativa em Gálatas, até porque no texto, se você ler o texto bíblico aí que nós lemos, né, o apóstolo Paulo, ele no versículo 21, ele fala assim: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Olha só essa expressão:
coisas semelhantes a estas. Então a lista não é completa, ele cita essa lista como representativa, mas ele deixa indefinido coisas semelhantes a estas, né? Ele deixa indefinido. Mas nós podemos aqui classificar essa lista de vícios em 3 categorias. Da mesma forma que classificamos lá os dons espirituais também em 3 categorias, aqui também é possível ver essa sistematização na fala de Paulo. Então a primeira categoria de pecados, de obras da carne aqui, que Paulo menciona, são a categoria que se inclui no sexo ilícito, né? Pecados sexuais, que são a prostituição, a impureza e a lascívia. Prostituição vem da palavra grega porneia, que é uma palavra bastante ampla, né? Prostituição, tem gente que acha que é só vender o corpo, se prostituir, né? E não é, muito mais do que isso. A fornicação, o adultério, né? A pornografia, tudo isso está incluído na palavra grega porneia, que é a prostituição, né? Impureza, lascívia. O que é lascívia? Tem muita gente na igreja, eu costumo sempre perguntar na igreja, né, nas igrejas, o que é lascívia, e eu vejo que muita gente tem dificuldade de responder, né? Lascívia seria o pecado da sensualidade, né? Pecado da sensualidade. No grego, a palavra traz a ideia de pessoas que cometem atos que chocam o público, né? Se vestir indecentemente, se vestir sensualmente, né? Da forma que não seja para o seu marido, para a sua esposa, e por aí vai, né? Então esses são os pecados da primeira categoria de sexo ilícito. A segunda categoria, né, é os pecados de ordem religiosa. Aí Paulo cita idolatria e feitiçaria. São pecados, né, no âmbito religioso. E o terceiro grupo aqui são os pecados de ordem social, ou seja, né, que diz respeito direto ao seu comportamento, ao seu relacionamento com outras pessoas, né, com a sociedade no geral, que são inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonaria, né? São as obras da carne, são pecados de ordem social, né, que devem ser evitados pelos crentes em Cristo Jesus, né? Uma coisa interessante é que o fruto do Espírito, irmãos, na vida do cristão, é para o seu relacionamento com a outra, com o seu próximo, né? O fruto do Espírito sempre vai visar o seu relacionamento com o próximo. O seu domínio próprio é para você conviver bem com o seu próximo. O seu amor é para você manifestar o amor para com o próximo, né? Para viver bem com ele, e por aí vai, né? Então, encerrando a nossa aula de hoje aqui, nós aprendemos no terceiro tópico que o abuso da liberdade cristã, né? Aqueles que dizem que pode tudo, né? Estamos no tempo da graça, então eu posso fazer qualquer coisa, né? E usa esse argumento para pecar livremente. Isso chama-se antinomia, né? Isso não pode acontecer no meio cristão, né? Então o abuso da liberdade cristã, uns são liberais demais, outros são legalistas demais, que são aqueles que impõem regras para tudo, né? Regras pesadas, rígidas, como forma de obter a salvação, né? Esses atos, essas atitudes, esses extremos revelam a oposição entre a carne e o espírito, pois ambos levam à falta de amor e à desunião. Amém? Então, nós vamos concluir aqui dizendo que cabe a cada crente fazer uma análise introspectiva para verificar se suas inclinações são carnais ou espirituais. Então, depois dessa lição, é bom que cada um de nós façamos uma análise própria, né?
uma autoanálise, uma introspecção e vejamos se estamos realmente de acordo com a vontade, estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus, ou seja, permitindo o Espírito Santo de Deus gerar em nós as manifestações do fruto, tá? Então, uma coisa é certa, se a mente daquela pessoa que se diz crente é carnal, seu comportamento é carnal, ou do ímpio ou daquele que se diz crente, né? Se a mente dele é carnal, seu comportamento é carnal, que resulta em morte. Mas se a mente é espiritual, seu comportamento é espiritual e resultará em vida e paz. Em vida e paz. Que Deus, em Cristo Jesus, te abençoe, te guarde e te dê um bom fim de semana, um domingo abençoado com a igreja e com sua família, em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de poder continuar contando com a sua ajuda, com o seu apoio. Compartilhe aí o nosso canal, os nossos vídeos, né, com pessoas que você conhece, com irmãos, com amigos, com familiares, né, para que o nome de Cristo seja glorificado, tá? Se Deus falou com você através dessa lição, pode ter certeza que vai falar com alguém também. Não retém aquilo que é bom, tá? Ou seja, a palavra de Deus. Então, compartilhe, eu conto com a sua ajuda para você compartilhar, para você curtir os nossos vídeos, para você convidar pessoas para se inscreverem no nosso canal, tá bom? Se quiser comentar aí alguma coisa, alguma observação, fique à vontade, faça o seu comentário aí e na medida do possível nós estaremos aí interagindo, respondendo questionamentos, perguntas, né? E interagindo para a glória do nome do Senhor, amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus, até a próxima.